Diariamente eu recebo várias mensagens de estudantes lá no Instagram me pedindo ajuda para poder produzir o seu TCC. Eu vou chamar aqui de TCC todo e qualquer tipo de trabalho de conclusão de curso que aquele aluno vai ter que fazer. E grande parte dos alunos que me pedem ajuda, na verdade a ajuda não é na parte organizacional da coisa, com relação ao que é uma introdução, ao que é uma justificativa, ao que é um referencial teórico, ao que é uma discussão. De fato, quando os estudantes vêm falar comigo, essa não é a dúvida. A dúvida é sobre o que pesquisar em seu trabalho. E quando você vem aqui no YouTube, grande parte dos vídeos, eles se dão justamente para te dar um mini curso de metodologia de trabalho científico. Porque tudo que esses vídeos falam aí, você viu na sua graduação, quando você pagou a disciplina de metodologia de trabalho científico, que te explicou o que é um trabalho científico, o que é uma introdução, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta. Então, tudo isso daí são partes organizacionais. Mas a grande dúvida de vocês é com relação ao que pesquisar em seu trabalho. Se você não sabe o que vai pesquisar, vai independente se você sabe ou não a organização de um trabalho, ele não vai acontecer. Então, primeiro tem que saber o que você vai pesquisar. Então, eu noto que alguns estudantes, quando vêm falar comigo, trazem para mim ideias muito globais. Patrick, eu quero pesquisar sobre leishmaniose. Aí eu pergunto, sobre o que você quer pesquisar sobre leishmaniose? Não, eu quero pesquisar sobre leishmaniose em cachorro. Sim, mas o que de leishmaniose você quer pesquisar em cachorro? E eu vou fazendo essas perguntas até que a pessoa que está me respondendo fica com raiva e não responde mais. E é justamente esse o problema. Para você poder escrever um trabalho que você vai publicar, você escrever um trabalho de conclusão de curso, você escrever um artigo científico, você precisa ter uma questão da pesquisa. O porquê é que você vai pesquisar aquilo? O que te motiva a pesquisar aquilo? E, de fato, qual é a questão da pesquisa? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu sou um pesquisador educacional, então toda e qualquer pesquisa minha não é ligada ao campo da biologia propriamente dita, é ligada à questão de ensino de biologia. Então, eu já publiquei alguns artigos e todos eles foram baseados justamente em questão. Eu tive a questão da pesquisa e desenvolvi a minha pesquisa a partir disso. Então, por exemplo, muitos professores utilizam um aplicativo X para dar aula de biologia. Aí eu fiz a pergunta, será que a utilização deste aplicativo melhora o processo de ensino-aprendizagem de biologia? Percebe? A questão da pesquisa, será que esse aplicativo que todo mundo fala, que todo mundo usa, ele melhora o processo de aprendizagem dos alunos? Então, essa é a questão da pesquisa. E eu vou tentar responder ela com o que eu vou pesquisar. Mas antes eu tenho que estudar se alguém já fez essa mesma questão da pesquisa, que é o que acontece com vários estudantes. Eles têm até uma questão de pesquisa bem interessante, mas alguém já tem a resposta e trabalhos belíssimos sobre esse assunto. Então a orientação é, ou você faz um levantamento bibliográfico sobre as possíveis soluções e respostas para a sua pergunta, ou você tem uma questão de pesquisa que ninguém antes teve e você vai procurar desenvolver a sua pesquisa em cima daquela questão. Então, primeiramente, antes de você começar a escrever o seu trabalho, você precisa ter uma questão de pesquisa. Aí aqui você pode fazer uma pesquisa de levantamento bibliográfico, você pode fazer uma pesquisa ao qual você vai aplicar uma metodologia e vai coletar dados. Por exemplo, vou citar um outro exemplo. Digamos que eu vá pesquisar acerca das aulas online que estão acontecendo na pandemia. Então, como se encontra a saúde? A questão da minha pesquisa vai ser como se encontra a saúde mental dos alunos do ensino médio do 3º ano da escola X assim, assim, assado em épocas de pandemia. Percebe a delimitação, como se encontra
A saúde mental de quem? De quem? Dos alunos. Que alunos? Do ensino médio, da escola, de qual escola? De qual série? Do terceiro ano. Então percebe que eu vou galgando até ter meu público-alvo durante a época de pandemia. Então o que é que eu faço? Eu aplico um questionário, rapaz, eu vou fazer um questionário para avaliar os alunos. Faço perguntas sobre a questão de saúde mental e tenho a minha resposta, que é o seguinte, é entender como se encontra a saúde mental desses meninos em época de pandemia. E quando eu for puxar os referenciais, aí eu vou procurar pesquisas de autores que já avaliaram esse tipo de manifestação. Então, tem um trabalho aí de uma pessoa que eu encontrei aqui no Google, que publicou numa revista A1, B1 e que ele fala acerca de uma análise que ele fez de saúde mental de universitários. Eu posso utilizar isso daí para citar no meu trabalho. Então você percebe que quando você tem a questão da pesquisa, você pode também delimitar os seus referenciais sobre o que você vai pesquisar para você poder utilizar citações de pesquisas que envolvem o assunto que você deseja encontrar uma resposta. A partir daí é que você vai começar a pensar, a escrever o trabalho, a saber o que é uma introdução, a saber o que é uma justificativa, a saber o que é uma citação direta, indireta. Mas essa primeira etapa, ela é fundamental. E claro que muitos estudantes não têm, de repente, uma orientação para isso. E acabam fazendo aí do jeito que quer. Mas não, quando você segue esse lance de buscar uma questão da pesquisa e de que formas você vai encontrar aquela resposta, vai te dar o caminho exato do desenvolvimento do seu trabalho, tá? Então fica essa dica aí para vocês com relação a como encontrar um tema. Então, de repente, esse tema que você quer pesquisar, outras pessoas já pesquisaram. Então, o ideal é que quando você tem um insight de uma coisa que você quer pesquisar, você verifique o que já pesquisaram sobre o assunto. Porque, de repente, você pode encontrar uma outra ideia ligada ao mesmo assunto que alguém ainda não pesquisou. Então, muito cuidado nessa hora, nesse processo de ter ideias, tá? Verifique se as ideias que você tem, outra pessoa já não teve, para você poder, de fato, fazer um trabalho que vá trazer dados e resultados que serão, de fato, bem relevantes. Aí fica aqui também a minha ressalva para quem vai tentar mestrado, doutorado. Às vezes você está com uma ideia que, de repente, já tem vários trabalhos publicados sobre aquilo. Então, você precisa fazer garimpar, né? A gente chama de garimpar, qual é a melhor pesquisa para se elaborar dentro daquele tema. Tá? Então, essa era a dica de hoje que eu queria passar para vocês. Eu espero muito ter ajudado. E aqui no YouTube você encontra diversos vídeos explicando como é que faz uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, como é que cita, bererê, barará, barará, bororô. Mas não adianta se você não colocar primeiro na sua cabeça o que eu falei aqui agora, beleza? Eu me chamo Patrick Gomes, um forte abraço, deixa teu like, teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!